Treinamento de força, pessoal, enfim, estamos entrando aí, né, nas nossas aulas sobre treinamento de força e nada mais justo do que a gente começar a falar de treinamento de força falando sobre os princípios do treinamento, né, do que constitui o treinamento de força. Então, individualidade biológica a gente já falou diversas vezes, né, a gente tem que entender que por mais semelhantes que possam ser, dois indivíduos jamais serão 100% iguais, então a gente tem que respeitar a característica física e fisiológica de cada um na hora da elaboração dos nossos treinamentos, né? Entendendo que ora eles terão um pouco mais de facilidade, ora eles terão um pouco mais de dificuldade em virtude dessa individualidade que cada um tem. A adaptação ela é totalmente relacionada ao treinamento, né? Então, à medida que você vai treinando, você vai estar sempre sendo exposto a um tipo de estresse, e a adaptação originada por esse estresse, né, causada por esse estresse, ela vai gerar uma adaptação. Então essa adaptação, em virtude desse estímulo, desse estresse causado, né, quando há uma quebra da homeostase, é necessário que o organismo se adapte a esse estímulo, e a constante adaptação desse estímulo está totalmente relacionada ali ao nosso ganho de desempenho. E para isso a gente precisa da sobrecarga, né? Então o princípio da sobrecarga está totalmente relacionado ao que a gente falou ali da adaptação, né? Então, para que haja um estresse, a necessidade que haja uma sobrecarga compatível, né, com o estresse que você deseja aplicar, para que se tenha essa adaptação. E essa sobrecarga é totalmente relacionada a isso, né? Tem a relação entre volume e intensidade e as variáveis que podem ser muito fáceis, difícil, médio, muito difícil, né? Então, dentro daquele objetivo proposto da sessão de treinamento, você vai ter que manipular essa sobrecarga para que ora seja difícil bastante da forma que você deseja, ou que você deixe esse treino um pouco mais leve para que você tenha um pouco mais de volume e consequentemente você atinja aí o resultado proposto na sessão de treinamento, né? Ou durante aquela fase do treinamento. A interdependência volume-intensidade, né? A gente tem que entender que se a gente tem muito volume, a gente não vai ter intensidade. Se a gente tem bastante intensidade, automaticamente a gente não terá muito volume. Então, essas duas relações, elas nunca estarão do mesmo lado da gangorra, né? Mas é importante que a gente saiba que quando a gente tem uma evolução física, né, a evolução com relação desses dois itens, elas também caminham junto, né? Então, se você tem um desenvolvimento físico, né, se você está tendo evolução ali do seu condicionamento geral, automaticamente você vai resistir a maiores cargas de intensidade e automaticamente você também irá resistir a maiores volumes de treinamento com uma intensidade moderada ou baixa. Então, embora os dois, quando a gente for aplicar as intensidades, eles não andem juntos, a evolução com que se refere a essas duas interdependências, elas serão em conjunto nesse sentido. Continuidade e versus reversibilidade. Então, o que a gente tem que entender com relação a isso, né? Se o indivíduo não para de treinar, ele não vai passar pelo processo de reversibilidade. Uma vez que você parou o treinamento, ou uma vez que você saiu de férias, né, automaticamente você vai ter uma diminuição da sua capacidade física, né, em geral, níveis de força, sistema cardiorrespiratório, entre outros. Então, se você não quer passar pelo processo de reversibilidade, que você nunca pare de treinar. E a especificidade, que é o que a gente tem que pensar bastante ali na hora de escolher os nossos exercícios, principalmente quando a gente está falando sobre desempenho esportivo, né? Então a gente tem que tentar ser o mais específico possível com relação não só à escolha dos nossos exercícios quando a gente fala de treinamento de força, mas também as formas que elas têm que ser predominantemente utilizadas, né? Não só no treinamento de força, mas também nos nossos treinos aeróbicos e anaeróbicos aí que a gente já deu alguns exemplos posteriormente, né? Então,
o treinamento ele tem que ser o mais específico possível. A gente não pode, por exemplo, pegar um atleta de futebol e passar semanas ensinando a ele como fazer um sax viagem do voleibol, né? Não tem nada de específico nisso. Então, esse é o princípio aí que a gente tem que entender como específico, tá bom? Bom, ainda falando sobre treinamento de força, a gente tem aqui as 3 leis, segundo Bompa e Cornacchia, que falam sobre a importância do desenvolvimento da flexibilidade articular antes de se pensar em força, né? Então, se você tem um indivíduo no seu grupo ou até mesmo aí nos seus treinamentos com jogadores de forma individual, personal, etc. Se esse indivíduo ele é encurtado, a gente tem que de alguma forma tentar melhorar essa capacidade dele de flexibilidade e mobilidade antes de partir para o treinamento de força, porque uma vez esse indivíduo praticando o exercício, né, uma vez esse indivíduo se colocando em situação de desempenhar força, né, de desempenhar movimento, de fazer movimento estando encurtado, a tendência é que esse movimento ele não seja um movimento bom e automaticamente, uma vez que esse indivíduo ele se mantém, né, executando esse movimento que não vai ser bom em virtude desses encurtamentos, dessa falta de mobilidade, por exemplo, ele vai executar ele de uma forma compensatória, o que aumenta muito o risco de lesão. Então, é muito importante que antes da gente pensar em trabalhar com altas cargas ou algum tipo de sobrecarga, dependendo do exercício que você escolher, que a gente tenha consciência que o seu atleta, o seu aluno, ele saiba executar o exercício. Então, se ele não sabe, a gente tem que entender por que ele não sabe. E muitas vezes, esse não saber executar o exercício está totalmente relacionado à falta de flexibilidade. Então, primeiro passo aí, segundo esses 2 autores conhecidíssimos, e também eu comungo dessa opinião, é se melhorar a flexibilidade articular antes da gente começar o treinamento de força. Essa questão de desenvolver os tendões é relacionado ao tempo que a gente tem que dar, não pular etapas com relação a esse desenvolvimento da força, né? Quando a gente já entrou no treinamento de força, que a gente dê o tempo necessário para as adaptações surjam com naturalidade. Se porventura esse atleta parou por um período do treinamento, que a gente regrida um pouco daquilo que ele estava fazendo, que ele passe novamente por um processo de readaptação antes da gente pensar em progressão significativa dessas questões de sobrecarga dentro do treinamento de força, ok? E o desenvolvimento do tronco, na minha opinião, ele é extremamente importante, né? A gente nunca será forte o bastante nas extremidades se o nosso centro for fraco, não tem como, né? Então é muito importante que a gente desenvolva o nosso centro antes, para que a gente possa pensar em ter grandes resultados na nossa extremidade, né? Eu sempre falo o seguinte: a gente tentar produzir o máximo de força em alguma das nossas extremidades sem ter o nosso centro forte é a mesma coisa que você querer dar um tiro de canhão numa canoa. Então, vamos focar bastante no desenvolvimento da força do nosso tronco, né? Até por questão de segurança também. Uma vez que o seu core é mais forte, sua coluna está mais protegida, né? O seu atleta vai estar mais protegido com relação a essa questão de prevenção de lesão também, que é muito importante. Então vamos focar bastante aí no nosso core, gente. A gente vai falar sobre isso também, mas já é uma dica aí que eu dou, que eu acho extremamente importante, que eu vejo muita gente pecando com relação a isso, tá bom? Bom, tem um artigo interessante aqui, quando a gente fala sobre desenvolvimento da potência, né, que é o carro-chefe do nosso esporte, né, do futebol, né? Como a gente já falou, que as principais ações decisivas do jogo, né, elas são de atividades de estímulo anaeróbico lático e alático, né, principalmente os aláticos, né, que a gente conseguiu falar em algumas aulas atrás. Então é extremamente importante que os nossos jogadores sejam bem potentes, né? E aí
dentro desse gráfico aqui de 1938, segundo o Hill, a gente tem aqui uma visualização bem prática, né, do que o que seria isso, né? Então, se a gente for pensar que a gente estiver fazendo o máximo da nossa força, automaticamente a gente não vai estar sendo rápido. E se a gente estiver aplicando o máximo da nossa velocidade, a gente também não vai conseguir empregar tanta força. Então, em ambos os casos, né, em ambos os extremos do gráfico, a gente sabe que a gente não vai estar empregando o melhor da nossa potência, o que é o principal para o nosso esporte, que a gente está falando aqui de preparação física para o futebol. Então, o que é o ideal? O ideal é que a gente se mantenha, principalmente aqui nessa zona alvo de treinamento, né? A gente pegar esse gráfico aqui, ó. Então, em cima dessa zona alvo aqui de treinamento, o que a gente pode fazer, né, com relação à seleção de exercício ou a seleção de exercício em comunhão ali com o sistema de treinamento, né, o método de treinamento que a gente vai utilizar. Então, o que a gente pode pensar aqui? Em cima ainda dessa curva do gráfico, né, a gente tem aqui numa primeira extremidade o speed, que seria a velocidade, né, a corrida sem nenhum tipo de sobrecarga externa. A gente tem aqui na outra ponta o máximo da força, né? O que seria aqui que a gente pode dar de exemplo aqui, os levantamentos terra, agachamento, supino em altíssima intensidade, né? Desempenhando o máximo da força, como por exemplo ali quando a gente está fazendo os nossos testes de um RM ou treinos ali de força máxima, onde a gente está trabalhando ali com 2, 3, 4 repetições aproximadamente. E aqui, o que sobrou para a gente aqui, o que a gente viu lá no gráfico anterior, que seria a nossa zona alvo, né, de trabalho, a gente tem aqui o que a gente pode chamar de zona média aqui, né, do desenvolvimento da potência, do que se refere à potência, mas o que seria aqui dentro desse gráfico aqui o ponto ótimo. O que a gente pode dar de exemplo aqui com relação a exercício, um agachamento com salto, por exemplo, tá? Com cargas ali de 20 a 30, dependendo, até 40% ali da carga de um RM, tá bom? Aqui seria o LPO, porque a gente está falando, dá um exemplo aqui, seria o LPO, porque a gente está falando de um exercício que tem como foco principal a força, né? Com um pequeno foco na velocidade, que é basicamente o LPO, quando você faz um exercício de muita força, né? Você emprega muita força, mas que você tem que ter ali algum tipo de velocidade, né? Desenvolver o máximo da força com a velocidade num curto espaço de tempo para que você consiga executar um movimento. E a gente tem aqui na outra ponta, aqui um pouquinho mais abaixo, né? Os exercícios que ele tem como predominância a velocidade com algum foco na força. Então, como que eu posso dar de exemplo aqui de exercício? Os arremessos de medicine ball, por exemplo. Então, a gente tem essa zona aqui, que a gente pode chamar de zona de desenvolvimento da potência, como se a gente fosse classificar aqui, ó, como baixa, média e alta intensidade. Então, se a gente for pensar, a gente tem dois tipos de estratégias aqui. Tem muita gente que usa apenas essa zona aqui, ó, que a gente chama aqui de zona média, né? Como carro-chefe aqui durante todas as sessões aqui que a gente for pensar em desenvolvimento de potência, né? E, pô, é errado, Daniel? Não, não é errado. Ah, mas você faz? Eu não concordo. Tá? Eu acho que a gente tem que transitar, principalmente se a gente estiver pensando apenas em potência, né? Quando a gente estiver pensando no desenvolvimento da potência, que a gente caminha aqui dentro dessas três zonas, né? Dando o enfoque necessário em cada uma delas dentro do seu planejamento, tá? E que você vá circulando ali entre elas. Mas por quê? Porque que acontece? Se você pegar um atleta e treinar ele só nessa zona que a gente chama, pode considerar aqui de zona ótima, né? Se a gente for pegar no gráfico aqui, seria o que a gente pode dizer de zona ótima do treinamento para a evolução da potência. Porém, o que pode acontecer aqui? Dentro dessa zona alvo, se você só treinar ali, o atleta vai se adaptar,
ele vai se manter durante um período, só que ele não vai evoluir, ele só tende a cair, ou tende ao quê? Ao passar dos anos, perder rendimento, né? Vai ficando mais velho, não tem mais nenhum tipo de adaptação nova, ele não vai conseguir se manter ali, nessa zona que ele se encontra durante algum tempo, a zona máxima ali da qual ele conseguiu se adaptar. E aí, com o passar dos anos, ele tende a cair. Essa é a minha opinião. Agora, se você transita entre essas zonas, né, quando a gente está falando apenas de potência, em algumas fases do treinamento, principalmente quando a gente está pensando em força máxima, desenvolvimento da força máxima, onde você, nesse período, você tem uma maior evolução neural com relação ao maior recrutamento de unidades motoras, e você voltando para essa questão aqui do treinamento de desenvolvimento da potência, você oscilando, né, você variando essas intensidades, variando essa metodologia desse treinamento de força, desse treinamento de potência, você tende a ter uma evolução contínua, né? Mesmo que seja gradativa, mas você tende a ter uma progressão maior. Essa é a minha opinião, tá bom? Bom, eu dei o exemplo aqui do LPO, eu particularmente gosto muito, eu não poderia deixar de encerrar esse vídeo sem falar para vocês a minha opinião sobre o LPO. Eu gosto, eu utilizo, e eu acho que a gente consegue ter grandes resultados usando em alguns momentos ali da nossa periodização o LPO. Qual que é a minha ressalva com relação a isso? O LPO, ele é um esporte que os seus exercícios eles são complexos. Então, se a gente for pensar que a gente pretende utilizar, a gente tem que pensar em vários aspectos antes de colocar lá no nosso planejamento que a gente vai fazer o LPO em determinada etapa ali do nosso planejamento, né? Que são, principalmente, o principal, né? O preparador físico, ele tem que dominar as técnicas, ele tem que conhecer o esporte, né? Ele tem que saber ensinar passo a passo, entender as progressões e também entender dentro do seu grupo ali quem realmente está apto para trabalhar esse tipo de movimento, né? Está apto para exercer esse treinamento ali dentro das suas sessões, dentro do seu planejamento, e quem realmente não vai ter a condição ali, principalmente a condição motora, né? Porque é um movimento, na grande maioria das vezes, onde você precisa ter, né, não só o incremento da força, velocidade, você precisa combinar tudo isso dentro do movimento para exercer o melhor da sua execução técnica e, consequentemente, colher o resultado que esse esporte te dá, né? Então, se você não domina isso, se você não pretende aprender, se você não tem o material necessário, a minha dica é que você não utilize, que você não coloque lá no seu planejamento. Então, Daniel, vou fazer, eu tenho condições de treinar força máxima de vez em quando, eu vou treinar, eu não vou treinar porque eu também não gosto, eu vou manter ali meu treininho ali oscilando entre treino de resistência, treino de hipertrofia no início da minha pré-temporada, e vou manter ali, quando eu for pensar em treino de potência, dentro da zona ótima aqui, e de vez em quando eu faço os meus treininhos lá com o meu Medicine Ball. É isso que eu quero e pronto, beleza, né? A escolha é sua, o planejamento é seu, né? O entendimento com relação a tudo isso que eu falei também é seu. Então, a minha dica com relação a esse tipo de situação é essa, que principalmente a gente tenha conhecimento de tudo que a gente está passando. Então, se você, eu quero usar o LPO, mas eu ainda não sei, então eu vou aprender, vou fazer meus cursos, vou praticar e depois eu vou passar para os meus atletas. Eu não tenho, não sei, não gosto, então eu vou dentro daquilo, vou fazer meu trabalho um pouco mais conservador nessa parte aí. O que a gente tem que entender para fechar esse vídeo, gente, é que para a gente trabalhar potência, a gente chegar no ponto de trabalhar potência com qualidade, que a gente colher o máximo do ganho do treinamento de potência,
a gente tem que ter uma base do treinamento de força. É a mesma coisa que eu falei lá do sistema aeróbio, do anaeróbio. Não adianta você pegar um cara que está há muito tempo parado, que está há muito tempo sem correr, que nunca correu, etc. E falar assim, não, ó, a gente vai sair dando tiro aqui e você vai fazer 20 tiros aqui de 75, de 150 metros a 20 segundos cada um por 25 de intervalo. Não vai rolar, né? Não tem cabimento por isso. Fazer isso, né? Então a gente tem que entender para que chegar nas sessões ali de treinamento de potência, por mais específico que possa ser para o nosso esporte, né? No caso futebol, a gente tem que ter uma base do treinamento de força antes. Então, dentro do seu planejamento, o que eu aconselho? Que a gente avalie e comece o nosso treinamento de força de uma forma gradativa, né? E que de acordo com esses atletas passem a ter uma evolução dessa questão da força, né? Dos seus treinamentos, do passar dos meses ali dentro do seu macro. Aí sim a gente começa a focar mais no treinamento de potência, e aí a gente pode manter ele por um período maior aí dentro do nosso ano. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria falar com relação a essa introdução aqui. A gente vai dar mais alguma pincelada aí na sequência dos vídeos com relação ao treinamento de força, mas espero que vocês tenham gostado dessa nossa introdução. Grande abraço, pessoal!